Neste desenho aqui, eu usei o lápis 2H para fazer no fundo a textura de pele clara. Escureci algumas partes com HB e nas partes mais escuras eu usei a lapiseira grafite 0.5 4B. Agora nessa região vocês podem ver que eu estou escurecendo mais devido à falta de luz. Então aqui fica uma área mais escura, a luz não bate direto nessa região. Com a lapiseira eu consigo fazer a parte mais específica, mais detalhada com a lapiseira, por ser uma ponta fina. E para fazer um efeito de água eu uso praticamente o HB, o B, o 2H e a caneta borracha. Aqui nessa região novamente estou marcando com lápis HB, um pouco mais escuro, onde tem menos luz. Esse lápis que eu estou usando é da Cretacolor, lápis muito bom. E tem que fazer com calma, tentando observar os detalhes da fotorreferência que você tem. Aqui eu vou escurecendo aos poucos a pele com HB. E uma dica importante: sempre em volta ou do lado da parte que seria a água, a parte mais clara, branca, eu escureço um pouco mais do que a pele, para dar aquela impressão mais de luz, de brilho. Aqui vocês podem ver que eu já peguei um pouco da água, um pedaço da parte que eu estou fazendo a água, e estou escurecendo um pouco com o próprio lápis HB. Uma dica importante é a ponta do lápis. A ponta do lápis tem que estar sempre bem feita. Então eu gosto de fazer a ponta com estilete, deixando a ponta comprida para evitar da ponta ficar engrossando rápido e você ter que apontar toda hora. Então eu faço com estilete, uma ponta mais comprida, e uso também uma lixa de unha para afinar a ponta, vai ficar fina. Então com essa ponta bem mais fina, bem feita, você consegue um resultado melhor. Por incrível que pareça, pode fazer o teste que vai dar certo. Aqui eu já estou usando a lapiseira com o grafite 4B, fazendo pequenos detalhes mais escuros, que a água na verdade são manchas que você vai fazer, mancha uma mais escura que a outra. Em alguns espaços você deixa em branco, outros mais escuro, outros menos, e a água é simplesmente isso, detalhes de manchas, uma mais escura que outras. Aqui próximo às partes que eu usei o 4B, eu estou usando agora o HB. E embaixo aqui agora eu estou fazendo pequenos pontos com lápis HB. Agora eu vou com a lapiseira 4B, reforço um pouco esse traço para dar um brilho, uma profundidade na água. E como eu disse, ao lado do contorno da água eu faço mais escuro para dar mais visibilidade à luminosidade da água.
vocês estão percebendo que para fazer um desenho realista tem que ter muita paciência. Tem que ter calma e fazendo devagar, ponto a ponto, que uma das principais características do desenho realista é a paciência. Tem que ter muita paciência. Não sei se vocês notaram, tem uma folha em branco debaixo da minha mão. E eu coloco essa folha para evitar você manchar o desenho e sujar a mão. Então você passar a mão no grafite e quando você passar no desenho, você mancha o desenho todo. Então simplesmente uma folha em branco para não sujar o desenho. Agora eu estou fazendo pequenas marcações da onde a água vai descer com o grafite. É o 4B mesmo, só alguns pontinhos mais escuros. Simples, é só você observar a imagem sua e olhar onde está mais escuro e fazer esses detalhes. Observem que eu tento fazer cada pontinho bem feito, cada detalhezinho bem feito. Troco a lapiseira pelo lápis toda hora. E só estou usando o lápis HB e o 4B. A lapiseira é 4B, 0.5. Então, com dois materiais você consegue fazer um sombreamento, um efeito de água bem bacana. Nessa região eu estou escurecendo um pouco algumas áreas da água. Como eu disse, a água é só mancha de branco, cinza, preto. Então eu vou escurecendo aos poucos. Aqui eu dei uma acelerada no vídeo, só para vocês não ficarem muito agarrados na mesma parte. Veja que eu vou retocando com lápis HB, eu vou retocando algumas partes. A mesma coisa eu faço nessa parte de baixo também. Aqui eu já estou marcando outro ponto, outra queda de água, onde a água vai cair. Estou marcando um pouco mais escuro a sombra da água com lápis HB. E vou marcando aonde a água vai caindo com lápis HB, fazendo o preenchimento do fundo ao mesmo tempo. E dando uma luz com a borracha, a Tombow, borracha Tombow 3.8. E aqui eu vou fazendo alguns pontos de luz, marcando onde que a luz está mais intensa.
Agora com o esfuminho eu já vou espalhando um pouco o grafite, fazendo o fundo mais claro. Ele dessa forma aqui está equivalendo ao lápis H. A textura está igual ao H. Eu vou preenchendo o fundo e tirando os traços do lápis, a marcação de lápis. Quando você passa o esfuminho, você tira o excesso do risco do lápis, fica mais suave o desenho. E uma dica importante, até bacana, é a diferença do esfuminho para o papel higiênico e para o pincel. Quando você usa o esfuminho, ele espalha o grafite, suavizando aonde você está passando. O papel higiênico, ele suaviza a região que você está passando, mas tira um pouco do grafite, ele clareia mais onde você passou. E o pincel faz a mesma função de suavizar os riscos, só que ele penetra o grafite na folha, então fica uma cor mais escura, fica um preto absoluto, como está no cabelo, na barba. O pincel é bom para isso, além de suavizar, ele escurece a região que você quer. E aqui eu vou preenchendo mais um pouco com o esfuminho. Esse aqui é o esfuminho número 4. E veja que com o próprio esfuminho você vai desenhando, fazendo a marcação da água e fazendo o fundo ao mesmo tempo. Novamente com o HB eu vou reforçando as partes mais escuras, fazendo mais uma queda da água aqui nessa região. E vejam que a ponta está sempre bem fina, bem apontada. Isso você usa o lápis com menos força no papel. E uma coisa importante sobre o esfuminho, que você usa sem pôr força no esfuminho, para não machucar o papel, para não estragar o papel. Aqui agora nessa região eu esqueci de falar quando eu iniciei, é uma caneta em gel em branca, que eu posso fazer pequenos pontos de luz para dar um brilho melhor. É uma caneta em gel em branca. Essa eu tinha como se fosse uma caneta normal, só que ela é em gel, então ela é tinta branca, só para ficar mais branco, talvez até mesmo que o papel. Dá um efeito bem bacana. Essa caneta é da marca Uniball Signo. Parece ser uma caneta importada, Mitsubishi Pencil. Tem outras cores também, mas o que eu mais gosto de usar é a branca. Melhor, que eu só usei até hoje foi a branca, apesar de ter a preta, amarela, dourada, verde. Novamente eu voltei para o lápis HB e vou agora fazendo o fundo com HB. E um ponto importante, um fator importante que eu vejo em alguns desenhos que a pessoa pede para avaliar, é que as pessoas deixam em branco a folha, deixa aparecer a parte branca da folha, e isso para desenho realista não é legal. Nem que você faça um tom bem clarinho, é bom preencher tudo, ao menos que seja um ponto de luz muito forte, aí você pode deixar o branco, ou é um desenho característico. Mas se vocês verem, o meu desenho sempre é uma cor muito escura, os tons são fortes, eu gosto bem de contraste, uma cor forte, o preto absoluto. E é isso, sempre preencher todo o papel, não deixar a parte em branco até o final do desenho. Tem gente que começa a desenhar e quando vê que naquela parte ele acha que não tem importância,
ele faz de qualquer jeito, deixa sem caprichar. Isso também não é legal, você perde com isso, pode ter certeza. Agora com o esfuminho eu vou suavizando algumas partes, onde está mais forte, onde está mais escuro, eu vou suavizando e preenchendo o fundo que está faltando aqui. Eu vejo que com o próprio esfuminho eu consigo fazer o sombreamento aqui, o preenchimento do fundo, inclusive demarcando a água, onde a água está descendo. Só eu passar o esfuminho mais vezes, sempre lembrando que o esfuminho não pode pôr força no papel demais. Se puder passar ele bem leve, melhor ainda. E se quiser escurecer alguma parte, usa o lápis, não faça apenas com esfuminho. O esfuminho é apenas para suavizar os traços. Aqui eu estou usando ele como um lápis, passando de leve. A ponta dele está mais escura, então eu consigo fazer esse efeito mais escuro. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado das minhas dicas e da forma que eu desenho. Espero ter ajudado alguém com essas dicas minhas e que vocês colocam em prática e vejam que não é difícil desenhar. Basta apenas ter prática e treino. Desenho não é dom, é treino. Abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima. Fiquem com Deus.